No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te glorificamos, te rendemos graças, porque tu és maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem fortalecido com a sua graça, com o seu amor, com a sua paciência. O Senhor tem nos sustentado, deixando a graça tomar conta de nosso ser, em busca desta perfeição que é o Senhor, que é a sua presença para a nossa vida. Enche o nosso coração, Senhor. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, e fale conosco. Nos dê graça e inspiração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos à leitura de Lucas, capítulo 2, versículos do 7 ao 11º. Lucas, capítulo 2, versículo 7 ao 11. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar.
Deus continue abençoando a cada um, a cada irmão e irmã que estão conosco através da internet. Deus os abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir um pouquinho aí na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, a partir do parágrafo 60. Deve ser a página 16, na página 16, do parágrafo, né? Na coleção das 7 eras, ou exposição das 7 eras, que não tem número de parágrafos, mas é na página 16. Vamos deixar como título esta noite: Jesus é ambos, Senhor e Cristo. Estamos passando um pouco, parece repetidamente, sobre a deidade de Jesus Cristo, ou seja, a divindade de Jesus, ainda que ele nasceu como um homem, nasceu de um ventre feminino, de uma mulher, que é a única maneira que se nasce, né? Através do ventre feminino. E assim, nascendo, se tornando homem, ele foi conhecido como o Salvador. Então, falando dessa revelação de Jesus Cristo, reconhecendo isso que nós acabamos de ler, que ficou relatado em Lucas, que aquele na cidade de Davi, tinha nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele é ungido e é Senhor. Senhor é o Criador. Nós entendemos pela a palavra de Deus, o Evangelho que nós temos, que Senhor, senhorio, relacionado ao nosso Deus eterno, o único e grande Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Por que ele é Senhor dos senhores? Então, dentro dos homens, nós temos classificações de senhores. Nós reconhecemos o senhorio de nossos pais, ou seja, uma autoridade maior do que a nossa. Cada filho reconhece a autoridade paternal e maternal. Assim sendo, tratamos o nosso pai de Senhor. Por quê? Falando do pai natural, ele é o Senhor da casa, ele é o cabeça do lar, a quem Deus instituiu o Senhor sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Então nós vemos na Bíblia Sara, como uma mulher, ela reconheceu o senhorio de seu marido, que era Abraão, e ela tinha tanta reverência e respeito ao seu marido, que ela lhe chamava de Senhor. Agora, a mulher na Bíblia sempre aponta para a igreja. Então a igreja reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tanto ele é o nosso Pai, como declarou Isaías, que ele é Pai da eternidade, como ele é o nosso Criador. E esse Criador se passou a uma forma humana para ser o nosso Salvador, depois de sua morte e ressurreição. Aquilo que ele nasceu foi adjunto, foi completado, foi colocado, e agora ele se tornou o nosso Senhor. Então parece repetido estar falando dessa divindade, de um homem chamado Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Então, de acordo com a mensagem que estamos lendo, a revelação de Jesus Cristo, até nós terminarmos
de lê-la, então estará sendo abordado, parece repetitivamente, mas Deus sempre tem algo maior que Ele esclarece em nosso coração. Se ficamos afadigados por um espírito, mas só repete algo errado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela deve ser para nós um prazer de ouvi-la. Atos dos Apóstolos diz que o Senhor acrescentava a multidão que havia de ser salvo, mas eram aqueles que ouviam a palavra de bom grado, ou seja, tinha gosto em ouvir a palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos à leitura. Se alguém tem quaisquer ideias falsas que a história pode provar, o batismo nas águas de outra maneira, além do nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você ler as histórias e descobrir por si mesmo o que o sangue é um verdadeiro registro de um batismo, o qual ocorreu em Roma em ano 100 depois de Cristo. Encontrou, irmão Julinho? Amém? Os irmãos encontraram quem está com a mensagem? E foi reproduzido na revista Time de 5 de dezembro de 55. O diácono levantou sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério. De pé na piscina, com água até a cintura, estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, até ao lado dele. Credes? Ele perguntou. Credo, respondeu Públio. Credes, você crê? Ele perguntou, e Públio respondeu: creio. Credo, creio. Eu creio que a minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele eu morri, para que com ele eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu os braços fortes sustentando-o, enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina, e ouviu a voz de Marcos em seu ouvido: eu te batizo no nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechava sobre ele. Até que ponto se perdeu a verdade e não retornou a esta última era, isto é, desde Nicéia até a virada deste século? Eles batizaram no nome de Jesus Cristo, mas ela voltou. Satanás não pode reter a revelação quando o Espírito deseja dá-la. Sim, se houvesse 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, e por um Filho, e por um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus,
é somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que ele fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ali está Ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, não pode ser outro senão Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa, manifestado na carne. Não é Deus em três pessoas, bendita Trindade, porém um Deus, uma pessoa, com três títulos maiores, com três ofícios, manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais: este mesmo Jesus é ambos Senhor e Cristo. Senhor é Pai e Cristo, Espírito Santo, são Jesus, pois Ele é Jesus, ambos Senhor e Cristo. Amém? Então, mais um esclarecimento, o profeta deixou: Ele é Senhor, que é Pai, Cristo, que é ungido, então Ele é Senhor, e Cristo, então Ele é o Senhor Jesus Cristo. Se isso não mostra a verdadeira revelação da divindade, nada o fará. Senhor, não é um outro. Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um Deus. Amém? Isso é claro, mas é gostoso de ouvir, né, irmãos? Isso é aprazível aos nossos ouvidos. Olhando, como o profeta relatou a história lá do princípio, mostrando o verdadeiro batismo. E através do profeta, hoje nós temos isso e podemos ver isso, que ele constatou pela história o que a Bíblia lhe revelou, o que lhe foi ortogado, segundo as promessas de Deus, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, olhando dentro da história, até por volta do ano 365, quando a obra nicolaíta estava em expansão, já havia manifestado o seu espírito religioso, já havia se tornado ou criado um homem, um dirigente para aquela igreja, o qual foi figurado na pessoa de Constantino, a introdução do credo nicolaíta de 3 pessoas. E ao inserir isto, tratou, como disse o profeta, eles trataram de apagar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que aí depois, as eras seguintes, a escuridão foi tanta que o batismo em nome de Jesus Cristo se perdeu. E então foi restaurado somente nesta última era. Muito é de admirar que as pessoas possam se deixar levar por espíritos que manifestam e até mesmo
tratando de apagar outra vez o nome do Senhor. Não estamos tratando de apagar, nós só estamos mostrando que Ele tem um novo nome. Ainda não encontraram a posição da revelação dada pelo profeta. Carece de humildade em cada coração, sinceridade e desejo de salvação. Como temos falado, o nome que nós temos, eu tenho, que cada um tem. Você sente prazer quando alguém lhe passa e lhe cumprimenta e lhe diz o seu nome? É isso verdade ou não? Alguém passa perto de você e diz: boa noite, irmão José Luiz Pimenta. Boa noite, irmã Cidinha. Boa noite, irmão Pedro. Não é gostoso ouvir o seu nome? Mas a pessoa te chama pelo apelido, você acostumou com aquilo, tudo bem, mas quando fala o seu nome é algo prazeroso. Então os antigos tinham dizer: a única coisa que eu tenho a zelar é o meu nome. Irmãos, quando falamos de nome, está falando daquilo que nós somos. Quando você conversa com alguém e menciona alguma pessoa e você fala o nome, esse aí eu conheço, né? Ei, mas é bom aquele homem, ele era maravilhoso. Nossa, como ele era bom para com os pobres, para com as pessoas. Quem que é ele? É Jesus, ele caminhava lá em Nazaré. É verdade, rapaz, eu conheço também. Aquele é bom mesmo. Aquele, eu entrego meu coração para ele, porque eu sei que ele pode cuidar de mim também. Então eu estou falando daquela pessoa, daquele Senhor que amou, caminhou pelas praias da Galiléia. Mas qual é o nome dele? É Jesus. Ele é o Salvador. Esse é mesmo. Ele morreu por nós, entregou a sua vida. Então quando fala do nome, está falando de quem é. Quando eu falo de você, falo o seu nome para alguém, falando: eu conheço esse irmão, ele é cristão genuíno mesmo. Ele crê no Senhor Jesus. Ele é cristão sincero. Por ele eu ponho minha mão no fogo. Porque ele se comporta, o seu comportamento, de falar, de vestir, de tratar as pessoas, ele é um cristão. Ele não anda segundo as coisas do mundo. Esse irmão, crente genuíno. Então, quando falamos do nome, estamos falando de algo que você é. Perguntar para o irmão Branco: qual a diferença entre o nome Jesus e o nome de Jesus? O nome de Jesus, você está falando da pessoa dele. O nome de Jesus é o nome daquela pessoa, e o nome de Jesus é o que ele é. Então quando se fala, então você está se referindo à pessoa. Agora então a Bíblia vem nos mostra que esse Jesus que nasceu na Galiléia, me perdoe, nasceu na cidade de Davi, né? Nasceu em Belém da Judéia. Belém quer dizer casa do pão de Deus. Então Deus disse que ele nasceria lá. É a casa do pão. Ele é o pão que desceu do céu. Ele não podia nascer em outro lugar. Estava profetizado que seria lá. Então Deus mostrou que ali nasceu o pão do céu. Belém da Judéia. Depois ele teve que fugir para o inimigo não matá-lo. E Deus trouxe ele de volta. E as profecias dizem que ele habitaria em Nazaré, porque ele seria conhecido nazareno, seria conhecido Galileu, né? Nazaré da Galiléia, que era a cidade marítima. Então ele cresceu ali e ficou conhecido como esse Jesus. Mas o anúncio, a boa nova, o evangelho, a boa de Deus,
Deus enviou anjos do céu para anunciar e falar a pastores que tinha nascido na cidade de Belém o Salvador, e ele era Cristo Senhor, mas o seu ministério então era simplesmente o Salvador. Como o irmão Brana expressou, 283, primeiro selo, e o seu nome na terra era Jesus, porque ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele morreu, se ascendeu ao céu, ele recebeu um novo nome. Parágrafo 284, será revelado nos trovões. Irmãos, precisamos parar um pouquinho. Eu sei que os irmãos conhecem isso, mas outras pessoas eleitas também precisam ouvir e alcançar esta voz. Ou seja, a voz alcançará as pessoas eleitas. Isso não é o homem, isso é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que se tornou carne para ser o Salvador, aquele homem, Deus na qualidade humana, ele recebeu um nome de salvação. Então Jesus quer dizer Deus Salvador. Isso na nossa linguagem portuguesa. Amém? Como já falamos, na linguagem hebraica, Iá, Roshua, Iá, Deus, Roshua, salvação, Ele é a salvação. Então Deus, o nosso Salvador, uma pessoa, ele recebeu um nome humano. Agora, por que ele recebeu um nome humano? Porque a Bíblia disse que toda alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecou foi humana. Então, depois Paulo disse que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, ou seja, na pessoa de Jesus, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então esse Deus agora, numa forma humana, quem que é Ele? Ele é o Jeová Jiré, né? É o El Shaddai, Elohim, é o escolhido entre os milhares, é a rosa de Saron, é a estrela da manhã, é o lírio dos vales. Ele teve inúmeros títulos, mas agora, quando ele se tornou um homem, isso é para trazer a salvação sobre a alma que pecou, sobre a humanidade, ele recebeu um nome humano. Por isso, dentre os homens, segundo Atos 4:12, não há outro nome dado pelos homens. Então, deixa eu falar um pouquinho outra vez. O irmão Brana disse, será revelado nos trovões. Será que o povo tem escutado o verdadeiro sonido da trombeta? Do sétimo anjo, o sonido nessa trombeta disse que cada mensageiro para 7 eras, ou seja, cada um dos 7 mensageiros era um trovão. O irmão Brana ensinou no primeiro selo que o abrecha, que trovão quer dizer a voz de Deus. Jesus estava ali, de repente deu aquele trovão. Quando? Quando Deus disse, esse é meu filho amado, em quem me compraz. E Jesus disse, essa voz não foi por minha causa, foi por causa de vós. Então aquela voz foi um trovão. Então o trovão é a voz de Deus. A voz de Deus manifestada nas 7 eras da igreja, conforme nós temos Apocalipse capítulo 5 no versículo 6, que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus
enviado ou que discorre por toda a terra. Então, os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, 7 homens, cada um reservado por Deus para pregar o Evangelho na sua era, que ele estava destinado. Ele era esse trovão, ou seja, cada um dos 7 mensageiros era um trovão. No segundo Apocalipse 10, versículo 4, João disse: e sendo ouvido a voz dos 7 trovões. Então João ouviu individual a voz de cada trovão. Ele não ouviu a voz do 7º anjo e disse que a voz do 7º anjo era os 7 trovões. Ele ouviu a voz dos 7 trovões. Então esses 7 trovões era a voz de Deus para as eras. Por que eu estou dizendo isso? É para que o nosso entendimento possa ser renovado com a palavra de Deus e a revelação que Deus disse que traria através do 7º anjo. Então, se o 7º anjo disse que esses trovões é a voz de Deus para as eras, e o nome, o novo nome, conforme primeiro selo 83 seria revelado nos trovões, então vamos encontrar qual foi a primeira era da igreja. Os irmãos falem para mim forte qual é a primeira era da igreja. Vamos juntos? Éfeso. E o primeiro mensageiro, a primeira era da igreja, chamava Paulo. Então Paulo foi o trovão, e esse trovão, por nome de Paulo, ficou registrado 14 cartas dele no nosso Evangelho. Nós dizemos a carta de Paulo, e quando nós falamos a carta de Paulo, você sabe que é o Evangelho de Jesus Cristo. E se é o Evangelho de Jesus Cristo, é a voz de Deus para nós, ou não é? Agora esse Paulo, ele próprio, sendo o primeiro mensageiro, ele mostrou que esse nome é Jesus Cristo. Então encontramos que ele tanto creu como batizou as pessoas neste nome, e foi batizado nesse nome, né? Atos 8, 10, por ali, você encontra que Paulo foi batizado no nome de Jesus Cristo. Em Atos 19, você encontra Paulo batizando alguns discípulos de João em nome de Jesus Cristo. Então ele foi batizado e batizou, e ele mesmo declarou que Deus elevou Jesus soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, acima de todo, tanto naquele século como no século por vir. Isso quer dizer que hoje, ainda que eu use que Jesus tem um outro nome, não há um nome maior do que Jesus. Então esse nome, Jesus Cristo, na terra, o seu ministério terreno, ele era o Salvador. Mas quando ele subiu às alturas, elevado por Deus, ressuscitado dentre os mortos pelo Eterno, mas o Eterno o fez Senhor e Cristo. Então aquilo que foi anunciado no seu nascimento, através dos anjos aos pastores, agora na descida do Espírito Santo no Pentecostes, o Espírito Santo estava confirmando que aquele Salvador que era Jesus, que tinha nascido Senhor e Cristo, agora após a sua morte e ressurreição. Então vamos lembrar que quando
ele caminhou na terra, o seu nome era Jesus. Não encontramos de forma alguma nos evangelhos que ele era Senhor Jesus Cristo. Ele era Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, até mesmo filho da prostituta, assim o chamaram, né? Filho do carpinteiro, mas menos Senhor Jesus Cristo, pois ele estava no ministério humano como um cordeiro para nos salvar, para nos redimir. E quando morto e elevado, após ter declarado tudo está consumado, ou seja, após ele cumprir toda a promessa que a ele cabia cumprir, que estava escrito a respeito dele e tinha que ser cumpridas, então terminou ali, ele disse: está consumado. Então ele desceu à tumba, ao terceiro dia foi ressurreto pelo Todo-Poderoso. E este Todo-Poderoso desceu no dia de Pentecostes, falando na boca de Pedro, disse: a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é ambos, tanto Senhor como Cristo, tanto Criador como ungido. Ele mesmo expressou isso, nós sabemos, todo leitor da Bíblia conhece, quando se lê em Mateus 28, ele disse: todo o poder é-lhe dado no céu e na terra. Paulo disse também que Deus, quando elevou, me fugiu a escritura, irmãos, mas ele é Senhor em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo escreveu o quê? Ninguém, sob a unção do Espírito Santo, vai dizer que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão sob a unção do Espírito Santo. Quando negam este senhorio do Senhor Jesus, quando negam esta divindade, esta deidade, estão negando a Deus Todo-Poderoso e estão fazendo dele um anátema. Mas quando lhe é falado pelo Espírito Santo, para você é ponto final: ele é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse Jesus, tanto ele é Senhor como ele é Cristo, como agora ele é o meu Senhor. Deus disse para Moisés: eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Senhor. Quando chegamos no Evangelho de João, no capítulo 13, o nosso amado Jesus, ele disse: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem. Por quê? Eu sou. Então ele está se declarando. Muitos que se dizem crer nele não pode entender isso, então não crê, porque ao crer ele vai dizer: ele é Deus, pronto e acabou. Ele não é uma segunda e nem terceira pessoa. Então, como já expressamos, Paulo diz que foi lhe dado um nome sobre todo nome. Paulo expressou também que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi feita pedra de esquina, né? Tanto ela é pedra de esquina, e não há outro fundamento fora dela, e ele é Jesus. Então você olha todo o contexto,
o primeiro trovão. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o irmão Branham expressou que seria revelado, esse nome seria revelado nos trovões, mas eles esquecem de ver que Paulo foi o primeiro trovão que revelou o nome de Jesus. As eras da igreja veio e apagou isso, então Deus prometeu restaurar a fé, voltar a nossa fé à fé original de nossos pais. Então a nossa fé, a fé original de nossos pais na fé, os judeus, os apóstolos, a fé deles é em Jesus Cristo. Então a nossa fé é voltada aos apóstolos, não na doutrina deles, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que o Elias veio restaurar, mas isso se perdeu nas eras. Em questão de novo nome, que ele recebeu um novo nome, na terra ele é Jesus, mas quando ele subiu, e foi dito em Atos 2,36, então eu gostaria de saber se algum pregador teria ousadia de nos dizer, ou de ver se ele subiu com um novo nome, e é outro que não é o Senhor Jesus Cristo. Aquela voz que falou com Paulo no caminho de Damasco, equivocou. Ou seja, errou aquela voz. Se nós tomarmos por esse pensamento, porque quando aquela coluna de fogo apareceu a Paulo, quem é a coluna de fogo? É Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos que aquela coluna, ela manifestou a Moisés. A Moisés ele disse, eu sou o que sou. Mas quando apareceu para Paulo, que Paulo caiu, e a voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O irmão Branham disse, se Paulo não conhecesse as Escrituras, não conhecesse a lei, ele nunca diria aquilo que ele disse, porque ele era um fariseu, ele era zeloso da lei, então ele conhecia muito bem o que era aquela coluna de fogo. Por isso ele disse, quem és tu, Senhor? E a voz disse, eu sou. Agora a voz deu nome, eu sou. Falava com Moisés, Jesus, a quem você persegue? Então se ele morreu, ele subiu e recebeu um novo nome, se foi ao subir que ele recebeu um novo nome, então a Paulo ele tinha que falar o outro nome e não Jesus. Não é isso verdade? Quem se atreveria a negar que há outro nome além do nome Jesus? Porque esse foi lhe dado um nome soberanamente. Soberanamente, irmãos, soberano é poder. Então, pelo Todo-Poderoso, poderosamente foi lhe dado um nome acima de todo nome. Então isso é só para que nós possamos ver com muita grandeza e propriedade a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo através do primeiro trovão, porque o novo nome seria revelado nos trovões. Então nós sabemos que Paulo foi o primeiro mensageiro, Irineu, Martim. Nós sabemos que até a terceira era, esse nome Jesus sofreu perseguição, mas a partir da terceira era em diante entrou a era negra, onde tiraram, no ano 300 por ali, tiraram esse nome Jesus, ou o nome do Senhor Jesus, infiltrou 3 pessoas da Trindade e apagou o nome do Senhor. Mas já na primeira era, através do primeiro mensageiro, então nós sabemos que este nome está revelado lá no primeiro trovão. Então o irmão Branham disse que seria revelado nos trovões. Então se Paulo pregou que o nome era Jesus, Paulo é um trovão singular, o nome perdeu,
ficou misturado em credos e dogmas e lançado, escondido, debaixo da Trindade. Deus disse que Elias viria e restauraria todas as coisas. O trabalho de Elias, primeira coisa, é restaurar o altar. O diabo derrubou o altar de Deus, pôs o nome de Jesus por terra. Então o primeiro trabalho do ministério do Elias foi restaurar este nome. Agora nós sabemos que o Elias é o sétimo anjo, e o sétimo anjo, o mensageiro a Laodiceia, ele é um trovão. Então, se Paulo declarou lá o nome de Jesus, foi um trovão, se perdeu, e aqui o profeta Elias restaurou, mostrou de novo. O trovão ecoou mais uma vez e mostrou que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Por que ele disse isso? É um lema que nós mais encontramos em suas mensagens. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Muitas vezes espíritos enganadores, espíritos de sabedoria, eles usam que é outro nome para enganar, dizendo que não é eternamente, quando a nossa Bíblia diz eternamente. Isso é aquele mesmo Espírito que falou para Eva, não é assim. E enche-se de histórias e tampa a mente do povo. Mas então ele recebeu um novo nome. Na terra ele era Jesus. Quando ele subiu, foi-lhe dado Senhor em Cristo. Então podemos entender que isso é uma revelação. Então o irmão Brana disse na era, não me recordo se Filadélfia ou Sardes, por ali, que esse nome teria que ser dado por uma revelação conclusiva pelo Espírito Santo. Uma revelação conclusiva dada pelo Espírito Santo. E eu pergunto, quem disse que ele é Senhor e Cristo, se tornando Senhor Jesus Cristo? Quem que diz isso? Foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes, na boca de Pedro. Então ela é uma revelação dada conclusiva pelo Espírito. Então Paulo disse isso, o sétimo anjo não poderia dizer diferente. Então, se Paulo falou isso, se perdeu, e agora nós obtivemos isso outra vez, na voz do sétimo anjo, ou na voz do Elias para a era de Laodiceia. Elias, a sétima era, o sétimo anjo, o que ele é? É o mensageiro a Laodiceia. Então ele é um trovão. Então, se ele é um trovão e Paulo é o outro trovão, são dois trovões, não é isso? Se é dois trovões, o profeta expressou claramente, será revelado nos trovões e não no trovão. Então isso não está revelado simplesmente na voz do sétimo anjo ou do ministério do profeta Elias, mas então revelado e manifestado por Deus através de Paulo, primeiro anjo à era da igreja. E esse nome é revelado nos trovões. Então puxa-se a sagacidade para cima de um homem tentando pôr por terra mais uma vez o título e o senhorio de nosso Senhor. Se Deus o fez Senhor em Cristo, Ele é o Senhor Jesus Cristo, e lhe ofertar outro nome além desse é estar contrário às Escrituras e querer derrubar o que Deus fez. E muitas vezes, irmãos, não é maldade do homem, é sagacidade do diabo. Quando ele entra, ele faz isso e a pessoa não se percebe, e a consciência dele
declara que Ele está correto. Então, ninguém pode tirar isso dele mais. Por isso eu disse para os irmãos, precisamos de humildade e graça de Deus. E examinar as Escrituras. Porque Ele é ambos. Quem? Jesus, Ele é ambos, Senhor e Cristo. Se Ele é ambos, então Ele é um Senhor, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos deixar, poderemos ir aqui falando e ter muita coisa a apresentar, mas isso já nos ajuda muito, né? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa unção, Tu és o nosso Jesus, o qual padeceu as nossas dores, para tirar de sobre nós todo o mal, todo o pecado, e assim o Senhor poder reinar sobre nós. Aquele que reina é o Rei, Ele é o Senhor. Então Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso domínio. Então temos o prazer, a alegria e a satisfação em dizer que Tu és o grande Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos Seus filhos que Te amam, Pai. Nós Te glorificamos por isso. Este nome que é poderoso, este nome que é sobre todo nome, é o nome que expulsa demônios, é o nome que cura enfermos. Passeia entre nós neste momento, Senhor amado. Liberta o coração oprimido, a angústia que rodeia o peito, o corpo. Tu és a nossa alegria. Muitas vezes não entendemos, Pai, porque vem uma angústia, algo ruim em nós, aquilo parece que vamos morrer. Que isso nos sirva de exemplo, Pai, ou de alerta, para saber que estamos morrendo mesmo e precisamos do Senhor, porque Tu és o nosso sarador, Tu és a vida eterna, e nós precisamos do Senhor em nosso coração. Sem o Senhor nós não temos essa vida eterna, Pai. Então Te rogamos que o Senhor cele o nosso coração com Teu Espírito Santo. Apaga de nossa mente toda a maldade que o diabo tenta trazer, e que em nosso coração possamos ouvir sempre a Sua doce voz dizendo: Eu sou o Senhor que Te criou, que Te salvou, estou contigo. E sabemos que isso é verdade, Pai. Nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser, para mais um momento de adoração. Abraço um ao outro. Vamos em paz.